Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do 21Cast. Gente, para quem ainda não me conhece, prazer, meu nome é Tauan Santos, eu sou aí um dos apresentadores, eu nunca sei se eu falo que eu sou apresentador, o que eu falo que eu sou, mas é isso aí. E eu sou fotógrafo e tenho uma empresa que chama o Link, nós estamos numa collab aqui com o Foto 21 e vou deixar aqui a palavra agora pro meu parceiro Lucas Nunes, para ele contar um pouquinho mais para vocês do 21Cast, né, Lucas? É isso, gente. Eu achei que você ia falar assim, vou deixar a palavra pro meu apresentador, outro aqui, segundo apresentador. É isso, gente. Para quem não me conhece, eu sou diretor criativo e social media. Como o Tauan falou, né, a gente tem uma empresa aí de publicidade, marketing, redes sociais. E a gente está hoje aqui fazendo essa collab com o 21, Foto 21, com o 21Cast. E a gente está muito feliz com essa parceria, né? Foto 21 sempre com portas abertas para o audiovisual, para trazer pessoas do audiovisual aqui. E é um projeto muito legal. Para quem não conhece o Foto 21 também, é o maior content house da América Latina. São mais de 1.000 metros quadrados de estrutura, né? Exatamente, fica localizado na Barra Funda, então você que é fotógrafo, stylist, videomaker, diretor de fotografia, curioso e quer dar uma passadinha aqui, visitar o Foto 21, eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai ficar impressionado com a estrutura aqui do Foto 21. E o nosso convidado de hoje, eu acho que ficou impressionado também, né, Daniel? Com certeza. Seja bem-vindo. Daniel Caracas, senhoras e senhores. Caraca, meu, Tá bom, gente, eu não ia fazer essa brincadeirinha, mas estamos aí. Ele não se aguenta, ele não se aguenta. Daniel, seja bem-vindo. A gente está muito feliz de receber você aqui. Convidado de peso, mais uma vez, para a gente falar um pouquinho sobre a nossa área, né? Sobre a tua carreira. Então, seja bem-vindo, o espaço vai ser todo seu hoje. Primeiramente, obrigado, Tauan, Lucas. Cara, é sempre um prazer a gente falar sobre audiovisual, falar um pouco sobre o nosso mercado. Então, estou muito feliz de a gente estar aqui, poder trocar essa ideia, compartilhar um pouco e bater esse papo informal aqui. Espero que seja muito legal e muito construtivo aí, a gente possa somar com todo mundo que tá escutando a gente. Vai ser sim. E, ó, se sinta em casa, a gente tem aqui, ó, Red Bull. Maravilha. Tem pão de queijo, água, café. Red Bull é meu combustível principal. Você aceita o combustível? Aceito, com certeza. Fica à vontade. Opa, bota aqui. Só pra complementar aqui, gente, pra vocês entenderem, o Daniel, ele é diretor de fotografia. Então, Daniel, já quero aqui embalar para te fazer a primeira pergunta, para você contar um pouquinho do seu trabalho, da sua história, da sua trajetória, da onde nasceu, né, esse amor pelo audiovisual, para a galera que ainda não te conhece, que está assistindo o 21Cast, poder te conhecer melhor. Tá ótimo, legal. Vou tentar resumir, né? Porque, na verdade, eu trabalhei só minha vida toda com audiovisual, eu só fiz isso a minha vida. Na verdade, assim, a minha história com audiovisual começa, na verdade, de família. Meu pai é músico. Então, desde que eu me entendo por gente de verdade, assim, memórias da infância, eu tava dentro de estúdio de áudio, porque eles tinham estúdio de áudio. Eu, na verdade, não sou de São Paulo, eu sou do Nordeste, né? Então, ele tinha um estúdio de áudio lá em São Luís do Maranhão. Meu pai é músico. Então, assim, eu me lembro na minha adolescência, a gente tá gravando lá, eu tá lá pelo estúdio, Alcione gravando, Tribo de Já gravou lá. Tô falando aí 96, 98, Zé Cabaleiro, né? Alguns artistas que hoje são de lá e são reconhecidos nacionalmente. Então, eu sempre tive aí um pouco nesse universo, porque meu pai era músico e acabou que também a música levou meu pai pro audiovisual e daí nasceu um pouco, assim, meu contato com o audiovisual. Mas o fato é que com 18 anos, assim, logo que eu fiz vestibular, eu fui para uma produtora. E assim, você fez vestibular sobre a área? No começo eu fiz administração. Olha só, nada a ver. Só que, tipo assim, eu vi que não era pra mim mesmo. Porque, cara, 18 anos você não sabe o que você vai fazer, né? Então eu fui fazer administração e, tipo, meio, vou ver aqui também se eu curto essa área de comunicação ou de audiovisual, porque tinha essa influência familiar. Mas não tinha a menor ideia se eu ia gostar, se eu não ia gostar. Então foi uma coisa, assim, muito que foi acontecendo. Mas o fato é assim, eu fiz 1 ano e meio de administração, achei, nossa, nada a ver comigo. Henry Ford, linha de produção, nada a ver. E aí troquei e fui fazer publicidade. E aí depois eu me formei em publicidade. Aí né? você se encontrou ali já. Aí eu já tava, assim, realmente já sabendo que aquilo ali tinha alguma conexão comigo. Mas o fato é que eu comecei numa produtora, assim, aliás, sem menor conhecimento, né? Com 18 anos me colocaram numa produtora. Tá aqui, isso aqui é o Premiere, acho que era o Premiere 3 ou 4, sei lá o que. Cara, eu sou das antigas mesmo. E aí, tipo,
ó, isso aqui é uma fusão, isso aqui é um vídeo. Tava no começo, vou falar coisas pré-históricas aqui, tá? Desse processo de edição não linear que chama, né? Que é com computador. Eu cheguei a ver muita edição ser feita ainda da forma linear, né? Que é com as máquinas, as Betacams, com rolo, né? Então você tinha 2 fitas que dava play e dava o rec para uma segunda fita. E era tudo com aqueles rolos que a gente vê, assim, classicamente em emissora de televisão. Então, eu ainda vi muito filme ser feito naquela estrutura. Né? Olha, você falando desses detalhes, tá te entregando sua idade. Não. Olha, eu tô chegando perto dos 40, não vou falar a idade, mas eu tenho 20... Não, mas é que você começou cedo também, vamos descontar. Comecei muito cedo. E não tem cara de ter essa idade toda, né? Mas olha só, eu vi Betacam, vi o Matic, que massa. MinDV, peguei a transição na época que XDCam já foi uma revolução. Peguei muitas fases aí do audiovisual, né? Mas o fato comecei em edição. Então, eu comecei em pós-produção, né? Pra chegar onde eu tô hoje, que é direção de fotografia, né? Então, eu comecei com pós-produção. Durante muito tempo, Você fez o processo final. Eu fazia edição. Eu comecei em edição, né? Legal. Então, esse primeiro trabalho que eu peguei, que eu literalmente a pessoa me sentou lá, explicou o que era uma fusão, como é que arrastava um clipe pra dentro do timeline e falou depois, se vira aí. Na época, não existia YouTube. A gente, literalmente, se quisesse aprender alguma coisa, tinha que aprender com um outro. Não existia YouTube, cara, como existe hoje. Então, você tinha que ser autodidata e, de vez em quando, você tinha acesso a um livro e você tinha que ler mesmo. Era uma lógica muito diferente. Hoje, tudo é mais fácil, tudo é acessível. E aí, eu comecei a aprender Premiere, depois fui pro After. Cara, literalmente, eu aprendi o After, assim, tipo, mexendo sozinho. Na raça. Legal, na né? raça. Mas é óbvio que aí depois você vai tendo mais contato com profissionais... Um vai ajudando o outro. Mas era muito assim, cara. Passando conhecimento era tesouro. Vamos dizer assim. Não era negócio, você vai no vídeo YouTube e vê um tutorial em 5 segundos que você quer, on demand ali. Não existia isso, né? Mas o fato eu comecei a editar. Cara, me dei super bem em edição. Mandava, acho que bem. O trabalho começou a ser reconhecido. Depois eu virei coordenador de pós dessa produtora. Aí eu coordenava já a pós inteira dessa produtora. Tinha uma equipe assim, de uns 4, 5 editores comigo. Sempre pra publicidade. Cara, na época era muito varejo. Essa produtora onde? Era lá em São Luís do Maranhão. Luís do Maranhão. Então, assim, era muito varejo. Óbvio que tinha um outro institucional, mas o foco era volume, cara. A gente tinha semana que a gente botava 14, 16 comerciais no ar de varejo. Aquela coisa de oferta e tudo mais. Mas também tinha institucional, tinha um mix de tudo. Mas o que rodava a produtora era o varejo, assim, né? Fazia Chevrolet local, fazia varejo local, esses produtos. Mas o fato é que a coisa foi desenvolvendo. Aí eu passei uns 5, 6 anos na produtora. E aí eu cheguei a coordenar a pós-produção. Na verdade, depois eu já não estava mais eu editando, mas coordenando uma equipe de editores. Mas finalizando tudo. Já comecei nessa época a participar das produções e acompanhar as produções. Mas o fato é que na época eu trabalhava com varejo, cara, e era um ritmo insano. Cara, era tipo assim, 3, 4 vezes por semana eu virava até 4 horas da manhã. Era uma outra época do audiovisual que era... Mas até hoje é uma realidade da galera do audiovisual, né? Pegar a madrugada. Mas eu acho que na época era mais casca, assim. Eu acho que era um negócio assim que... Realmente não existia essa lógica de qualidade de vida que hoje a gente tanto prega. Cara, Nossa, eu me lembro que eu virava assim... Era comum 3 vezes na semana eu virar. Era só trabalhar. E aí o que acontece, cara? Isso depois de um tempo começou a ter um peso pra mim, assim. Ficou muito desgastante fisicamente, emocionalmente. Você tá 5, 6 anos nesse ritmo. E aí eu quis dar uma mudada de ares, só que sem mudar. E eu fui pra uma agência de propaganda, entendeu? E aí essa agência, na verdade, eu fui sócio da agência, né? Sou sócio, na verdade, ainda, né? Da agência. E eu passei 10 anos na agência de propaganda. Nunca saí do audiovisual. Por quê? Porque aí na agência o que eu fiz foi transportar todo esse meu conhecimento de audiovisual, até muito parecido com o que vocês têm. Tu é fotógrafo, mas tem uma agência de conteúdo e tudo mais. Eu fui pra agência e cuidar do crescimento da expansão dessa agência. Legal. Né? Virei sócio da agência e depois comprei a agência, fiquei sozinho. Depois hoje já tem mais sócios na agência, mas ao longo de quase 10 anos eu me dediquei dentro da comunicação. Mas assim, a agência, a produção, eu sempre dentro da agência dos sócios fui o que ficava mais próximo do audiovisual, acompanhava todas as produções. Então foi muito legal que eu também tive a oportunidade de desenvolver muito meu olhar de publicidade, de comunicação, do lado daqui da bancada, mas também contratando muitas produtoras, contratando muitos diretores. Então é legal que eu tive uma oportunidade de ver uma gama de produtoras trabalhando de formas diferentes, isso enriqueceu muito
minha bagagem, porque a gente contratava várias produtoras diferentes. Sim. A nossa agência começou a se consolidar. É uma agência que hoje é muito reconhecida lá no Norte e Nordeste. Atende vários clientes grandes, vamos dizer assim. Legal. Governo Federal, Vale, vários clientes grandes, assim. Legal. E o fato é que isso foi muito enriquecedor. Eu também cuidei da expansão da agência. A gente, na época, tinha um estado. Hoje a gente tem 7 estados, né? Que legal. Mais de 100 funcionários. Legal. E aí, o que aconteceu? Depois de uma temporada grande na agência, também tudo é cíclico. Aí eu, cara, também comecei a ficar saturado do universo de agência, que é muito cansativo também. Apesar de eu estar dentro da agência mais próximo ao audiovisual, e inclusive dentro da agência, de vez em quando eu dirigia filme, comecei a fazer direção de filmes, coisas do tipo. Eu falei, nossa, tô precisando me reconectar com minha paixão, porque audiovisual sempre foi minha paixão. Que aí vai entrando também no automático, né? Isso. E aí você acaba se perdendo. A gente fala muito disso aqui, né? Exatamente. O fato é que aí eu quis me reconectar com minha grande paixão, que era o audiovisual. E aí eu conversei com... Aí agora, depois de 10 anos, a agência já com 2 outros sócios novos, que são, nossa, super braços, parceiros meus, assim. Legal, já que estruturada, com a administração rodando, assim. A agência já tinha vida própria, não Legal. dependia mais de mim ali só, Legal. né? Muito bom. E aí eu falei, galera, eu acho que cumpri uma missão minha aqui com a agência. Não tô abandonando, não é isso, mas assim, agora eu quero voltar a fazer o que eu fazia há 10 anos atrás. Eu quero voltar para o audiovisual, só que agora numa nova roupagem, num novo formato. Eu quero agora Mais maduro, fazer etc. direção de fotografia, que aí eu já tinha mais vivência. Eu já, ao longo desse tempo, eu sempre amei fotografia, eu nunca me desconectei, sempre tive câmera, sempre continuei fotografando, desenvolvendo meu olhar. Legal. Falei, cara, quero voltar para ser diretor de fotografia, quero reabrir a produtora. É uma paixão, né, cara? Quero voltar a ter tudo isso e basicamente 6 anos atrás eu saí da agência, assim, de certa forma. Refundei a produtora. Pra se conectar Voltei a fazer trabalhos de audiovisual exclusivamente. E é isso. E estamos tá fazendo aqui. o que você ama. E estamos aí, né? aqui, E cara. uma coisa que me chamou a atenção, que eu me identifiquei, né? Porque você falou assim, pô, comecei lá, quando eu comecei era muito difícil, porque não tinha muito suporte, não tinha muita coisa pra você aprender. E eu lembro que na minha época de faculdade, né? Eu fiz artes visuais, já era um pouco difícil ter acesso a equipamento, a programas de edição, etc. Eu sempre tive esse bloqueio de tipo, pô, eu só vou aprender tal coisa se eu tiver esse programa, não sei o quê. Aí um amigo meu da faculdade falou assim, Lucas, se você sabe a teoria ali, o básico ali, os princípios assim de edição, de fotografia, etc. Você pode pegar qualquer equipamento, qualquer coisa que você vai adaptar e você vai fazer. E o que me chamou a atenção na tua fala é que você começou ali, né, pegando o bruto da coisa, estudando, vendo caderno, às vezes na prática era outra coisa ali, mas pega o bruto e aí depois você ia se adaptando, né? Eu acho que é uma dificuldade de muitas pessoas do audiovisual achar que precisa de um equipamento X, de um equipamento Y para realmente desenvolver um trabalho, mas não, às vezes o básico, né, Total. funciona, né? E outra, a coisa bruta. você ser autodidata, acho que isso que foi a coisa que mais me ensinou na época, assim, a se virar, no bom sentido, assim. Tipo, cara, na época era o seguinte, eu não tinha opção, ou eu metia a cara e começava a apertar os botões lá e ver o que acontecia e ia aprendendo na prática, ou eu não ia aprender. Ou não aprendi. Eu não ia aprender. Exatamente. Então, assim, você tem que ser autodidata. E é legal que essa vivência eu trouxe pro resto da minha vida. Então, tudo, assim, de certa forma, eu procuro ser autodidata. Muita gente pergunta, fez um curso de direção de fotografia? Cara, eu nunca fiz um curso de direção de fotografia. Mas isso não quer dizer que eu não estudei muito, pratiquei muito e me esforcei muito para, inclusive, eu desenvolver a minha maneira, o meu olhar, né? Vamos dizer assim. Então, tem um pouco do autodidatismo. Óbvio que depois a gente faz aqui e acolá uma especialização, coisas assim, mas as pessoas às vezes querem uma fórmula pronta, né? Muitas vezes as pessoas chegam no meu Instagram e perguntam assim, qual é o curso que eu aprendo a fazer a cor que tu faz? Cara, qual que é o não preset? Existe esse... Talvez foram anos lapidando o olhar e também aprendendo a ferramental para que você chegue nisso aí. Não tem uma fórmula mágica que eu te entregue aqui e tu vai absorver de repente anos ali que tu tem um olhar único, um prisma único sobre o mundo que tu já tá desenvolvendo. Tu tem um, eu tenho um. E a nossa bagagem constrói esse prisma, né? Então não tem como a gente, assim, compactar isso. E hoje as pessoas querem muito esse imediatismo, a fórmula pronta, né? Elas querem apertar qual é o curso que eu faço para aprender como se fosse um upload start, de uma bagagem de anos. Não tem como, né? Mas o que me chama mais atenção nisso é
você vendo com toda essa trajetória, tendo começado lá 20 anos atrás, você está o tempo todo conseguindo estar atualizado. Eu vejo que essa é a maior dificuldade de profissionais mais antigos na área do audiovisual. Por quê? Você mesmo me disse que você é da época que, poxa, nem tinha computador direito, você via ali as fitas. Eu não mexi, tudo. mas cheguei a ver. Muitos Então, editores editando, assim, entendeu? Você pegou, acompanhou e, poxa, de uns tempos pra cá, eu acho que não sei, de 10 anos pra cá, como esse mercado está se atualizando muito rápido. Agora muito é ano em ano, né? É uma loucura. Tipo assim, às vezes você vai ver uma coisa que, poxa, pra mim é novidade mais lá em outros países, já tá há anos, enfim, já passou e tá chegando aqui agora. E aí eu vejo que essa é a maior dificuldade, você ir se atualizando. Total. Porque o mercado hoje tem essa demanda, né? Se você não se atualizar, meu amigo, você fica pra trás. Vai muito do que a gente tava conversando antes de entrar aqui, né? Com relação a São Paulo. E eu já quero até aproveitar e te fazer essa pergunta. Você falou que veio, né? Lá do Nordeste. Isso. Pra São Paulo há 5, 6 anos atrás, Isso, né? exatamente, 6 anos atrás. Só um detalhe, tá? Pra quem não sabe, eu sou da Bahia. Olha, então tamo lá, colado. Aqui na cidade grande. Maravilha. Exato. Pega um Red Bull pra mim. E aí, um caminho que muitos do Nordeste fazem, buscam. Eu brinco aqui em São Paulo, mais difícil é encontrar paulista. O pior é que tem galera do Nordeste, viu? Jesus, tem de Minas, tem do Brasil inteiro. Do Brasil só todo. Eu acho que metade é paulista, o resto é do resto do Brasil. Eu mesmo sou paranaense, né? Não sou aqui de São Paulo, não. Mas como que foi pra você? Porque, assim, é muito difícil você sair, você já ter um trabalho extremamente consolidado ali na sua região, um trabalho, poxa, uma base, e aí você vem pra São Paulo, assim, leva aquele baque. Como que foi esse baque pra você? Como que foi essa mudança? Que é uma realidade de muitas pessoas hoje, né? Total. Não, legal que eu acho que as duas perguntas, o primeiro raciocínio que tu fez e agora estão interligados. Tu falou sobre essa coisa de se manter atualizado. Então, acho que uma característica profissional minha que eu sempre tive, assim, é uma inquietude muito grande. Eu tô sempre... por exemplo, eu sou adepto do desenvolvimento contínuo, né? E da educação continuada. Eu, inclusive, falo muito isso para as pessoas. Educação continuada. Não existe mais aquilo que a gente tinha antigamente de, eu me formei, agora eu sou um publicitário e tenho um diploma e acabou minha educação. Cara, eu, até hoje, com 20 anos de carreira, todos os anos, sem exceção, invisto em 2, 3, 4 cursos. Invisto mesmo, pago. Sim. Cara, porque às vezes, assim, aí o que acontece muito às vezes, você extrai um pedacinho daquele curso ali, que é de bom, um pedacinho do outro, uma coisa que é bom de outro, mas aí você vai sempre se mantendo atualizado. E eu acho importante. Às vezes eu compro um curso, sem sacanagem, até pra assim, deixa eu só fazer um check aqui se tá legal, tô vendo que alguém tá falando bem disso aqui. Eu sou muito adepto desse modelo de educação continuada. A gente lá no nosso grupo tinha um lema, né, que até hoje existe, né, que chama Update Everyday, né? A gente usava essa hashtag, que assim, cara, você tem que se atualizar todos os dias. Você tem que... Não adianta, você tem que ser um cara que tá o tempo todo no corre para se manter relevante e atualizado. Então, acho que isso já explica um pouco de por que eu vim para São Paulo, né? Eu acho que depois de 15 anos lá no Nordeste, eu já tinha construído... Cara, realmente lá eu tinha um nome já, clientes consolidados, tinha todo um já respaldo. Já veio estruturado pra cá também. Um respaldo em torno disso. Mas eu falei, cara, beleza, eu acho que eu concluí um ciclo aqui e eu quero mais. Eu quero explorar novos mercados. E qual é o mercado mais desafiador que eu posso ir? Qual é o mercado que, inclusive, pode, talvez, atender as minhas ambições profissionais, o que eu quero fazer. Que eu falei, eu quero fazer filmes nacionais, eu quero fazer cada vez coisas maiores. Qual é o mercado? É São Paulo. E aí, eu tomei a decisão de vir para São Paulo e é uma decisão que eu gosto muito de ter feito isso. Hoje, olhando para trás, assim, 6 anos atrás, hoje já não tenho planos mais de voltar. Gosto muito de São Paulo, acho que aqui é o lugar que acontece tudo. Talvez, quando eu ficar velho, quiser voltar mais para perto da família, talvez é uma coisa que eu pense. Mas gosto muito de São Paulo, é uma cidade que desafia enormemente. O tempo todo, né? O tempo todo. É como eu falei. E eu acho que isso combinou comigo, porque... Legal. Eu vejo muitas pessoas aqui em São Paulo que eu encontro e falam assim, cara, você é maluco? O que é que você veio lá? Você, morava na frente da praia, beira da praia. Uma puta qualidade de vida, né, você veio pra São Paulo aqui, né? Eu acho muito estilo. Tem pessoas que querem a coisa lenta, quer ficar na beira da praia. Sim. E eu até gosto de praia, né? Mas assim, eu amo praia. Mas assim, cara, eu já era super acelerado. Eu já queria essa coisa de conquistar coisas, de me desafiar. E eu acho que São Paulo veio de encontro a isso. É o lugar onde
tudo acontece, os grandes profissionais estão aqui. E eu acho que é legal que São Paulo, ela não passa a mão na tua cabeça, vamos dizer assim, né? Aqui você não pode ser um profissional mediano. Exato. É assim, você vai ter que correr atrás para você ser um cara fora da curva aqui, ou você vai ser engolido num mar de profissionais médios e você não vai ter relevância nenhuma. Isso é muito importante, o que o Daniel tá falando, para as pessoas não virem com expectativa que a minha carreira, eu tô em São Paulo, agora minha carreira vai mudar. Ao contrário, se você vir aqui e não fazer nada, não ir atrás de nada, não se especializar, não pedir oportunidade, não ir atrás das oportunidades, aqui é a cidade das oportunidades, né? Você vai ser engolido. Literalmente, assim, porque todo mundo, muita gente, muita oportunidade, muitas coisas acontecendo o tempo todo. Se você não tá atento, não tem como você crescer aqui. Você vai se frustrar e vai voltar para a cidade. Eu vejo que as pessoas que não moram em São Paulo têm uma visão de São Paulo, por mais que já ouviu falar que não é fácil você viver aqui, mas tem uma visão, muito essa visão, né? Não, vou para São Paulo ganhar a vida. Como muitas pessoas, né? Até mesmo lá do não Nordeste. apenas do do Nordeste, Brasil inteiro, né? mas tipo assim, vem para cá, poxa, vou ganhar a minha vida. E aqui é o que você disse, não tem espaço para você fazer só o beabá que você talvez faça aí na sua região, entendeu? Total. Você tem que vir com o mindset de correr atrás, assim, exatamente, né? E ser disposto a realmente querer evoluir, crescer para você conseguir entrar no mercado aqui, com né? certeza. Se possível, vir com estrutura já como você fez, porque também tem uma outra coisa, né? Não, às vezes não é sobre, vou para São Paulo e lá eu faço. Às vezes tem muita oportunidade na cidade que você mora, que você tá também, sabe? Tipo, se estrutura primeiro, vê como é que faz como se fosse constrói uma escola. base, constrói um portfólio mínimo, né? Exato. Você chegar aqui com 0, eu já cheguei aqui com portfólios anteriores de trabalhos que eu tinha feito por lá. Tudo bem, não era o melhor do mundo, mas eu já tinha alguma coisa, não era 0, não cheguei 0, né? Vamos dizer assim. E quem né? tem a oportunidade de fazer o caminho que eu e o Lucas fez, é muito importante também de você começar a vir pontualmente. Então, assim, beleza, vou para ir lá fazer um material de portfólio legal, vou para fazer um bom relacionamento, para conhecer. Ótimo caminho, E aí você vai vindo, conforme você vai vendo, não, agora chegou a hora realmente de eu pegar e me mudar para São Paulo. Foram 2 anos. Porque às vezes se você pega e muda de uma vez, é mais arriscado. Onde, infelizmente, muitas pessoas acabam entrando em depressão, porque daí chega aqui, poxa, por mais que é uma cidade com milhares de pessoas, você se sente sozinho, porque aqui é tudo muito longe, as pessoas deslocamento, nessa né? loucura, Outra relação, né? Aqui você vai fazer qualquer coisa, onde é que era? Eu tenho que me organizar, exatamente, né? Até o senso físico da cidade te desafia de uma forma diferente, né? É o que você falou, todos os dias, o tempo todo. Mas aí tem, como tudo na vida, né? Os pós e contras. Então, em questão de trabalho aqui, perfeito, ótimo, assim, várias oportunidades, networking, pessoas, vivências, né? Tipo, experiências. Mas o contra é que é uma cidade gigantesca que você tem que se adaptar. Eu digo assim, para São Paulo, para quem quer trabalhar, focar na carreira, é a melhor cidade que tem, assim, né? Mas ao mesmo tempo tem uma coisa que eu acho que tem muitas diferenças e tem muitas similaridades, que é uma coisa que cada vez mais eu vejo em São Paulo, né? Que, no final das contas, também se resume a gente fazer as coisas básicas que a gente sabe que precisa ser feito. Apesar de ser uma cidade gigantesca, muda a escala, porque é muito mais gente, muda o tamanho, mas no final das contas, é você se conectar com pessoas de verdade, é você conhecer, como a gente está fazendo aqui, frente a frente, é você, de fato, trazer valor para pessoas, conhecer pessoas, se conectar com pessoas, para que você consiga criar espaço para você. Né? Moral da história. No final das contas, assim como às vezes na cidade pequena, a gente tem que ter um network, tem que conhecer pessoas, tem que somar, tem que interagir com pessoas, aqui também, só que de uma escala muito maior e completamente diferente. Mas assim, isso não muda, né? Não adianta ser aquela visão assim, não é só técnica, né? Você tem que ter network, você tem que bater, você tem que estar inclusive aberto para as oportunidades, para as conversas que vão surgir, interagir com pessoas. Exato. Tudo isso soma depois no profissional, né? O beabá que vai dar certo em qualquer canto, né? Onde você for na vida. Exatamente, cara. E você estava falando, voltando um pouquinho, sobre
conhecimento, né? De você estudar, etc. Hoje, com 20 anos, mais de 20 anos de carreira, como é que você... você falou que faz cursos durante o ano, etc. Mas como é que você busca referências, assim, no dia a dia? Qual que... Você tem uma técnica de... não, agora, por exemplo, veio um convidado aqui, o Dave, ele fala na trilha sonora, ele escuta muita música aleatória todos os dias. Sim. Aí ele falou, pô, essa música aqui, vou salvar. Vou deixar nessa pastinha. Pra você, treinando o seu olhar, e até pra pessoal de casa, né? Assim, um videomaker, um diretor de vídeo, enfim, um fotógrafo. Como é que treina o olhar, assim? Como é que você faz? Cara, incrível. Porque eu faço isso de verdade com disciplina, bastante mesmo. Legal. Eu acho que tem algumas maneiras. Acho que a primeira e a maior fonte de todas, acho que não poderia ser diferente, é o cinema, né? Então, assim, pra mim, o cinema, e hoje aí expandindo aí pro universo, não só filmes, mas séries, pra mim é a fonte primária de inspiração. Cara, eu consumo, assim, um volume de filmes e séries, assim, absurdo. Eu tenho um tempo livre e eu tô assistindo alguma coisa. Mas mais do que só assistir, porque só assistir é entretenimento. Muitas vezes eu brinco que eu assisto, tenho que assistir 2 vezes, porque a primeira vez que eu dou uma passada na série ali, principalmente uma que tem uma direção de fotografia bonita, por exemplo, Peaky Blinders, Euphoria, que é incrível a fotografia. Cara, tem hora que eu esqueço e fico assim, caralho, onde é que o cara colocou a luz ali? Olha que foda, olha o enquadramento. Cara, o cara usou uma grande angular. Pô, eu fico assim, dissecando ao vivo a série. E aí, quando eu ver, passou 10 minutos a série, eu não li nenhum diálogo. Aí eu, putz, tem que voltar agora pra ver a série de fato e ver os diálogos. Então, eu faço isso milhões de vezes, cara. E eu digo que essa é a maneira mais barata e simples, cara. Porque, assim, pausa uma cena de um filme, impressionante, faça esse exercício. Essa leitura. Pausa uma cena do filme e você já tendo o básico do audiovisual, começa a se perguntar assim, onde é que essa luz tá vindo? Onde é que é o key, né? Que é a luz principal. Onde é que tá o contra? Tem contra? Não tem. Por que eles escolheram filmar de lado? Ah, mas eles filmaram de lado, do lado da sombra ou do lado claro? E aí você vai começando a construir uma percepção assim, caramba, legal. Olha, eu acho mais bonito quando a gente tem luz, o key de contra e o filme do lado da sombra. Olha como fica dramático. Ao mesmo tempo, às vezes, eu particularmente, se olhar meu Instagram, eu gosto, assim, desse visual mais low-key, assim, mais contrastado e tudo mais. Mas, cara, eu também sei admirar moda, por exemplo, é bem mais high-key, né? É bem mais claro, sem sombra, iluminado. Brilho, etc. Então, assim, tem muitos visuais também high-key. Então, tem séries que são mais high-key, que eu gosto bastante de assistir. Vikings, por exemplo, uma série que você assistiria. Tem uma advogada extraordinária, que é coreana, né? A série. Cara, eu nunca vi um high-key tão bonitinho, tão bem feito, né? Netflix, né? Então, eu acho que cinema, série, eu acho que é uma fonte inesgotável, assim, de referências. E eu acho que é isso, é você olhar com um olhar técnico. Mas assim, aí vamos lá, ferramentas mais específicas. Eu acho que Vimeo é incrível. Cara, você tem que consumir Vimeo. Eu acho que é muito mais rico visualmente que YouTube, né? YouTube é legal para conteúdo, para informação, para entretenimento, mas acho que para arte visual, eu acho que o Vimeo é muito mais, desde roteiro, não é só o visual, né? Mas o roteiro, a narrativa dos filmes. Como se fosse um Behance do... Isso, é um Behance. Então o Vimeo eu acho que é uma grande referência. E quando a gente tá falando especificamente, assim, de fotografia, eu gosto muito do Shot Deck, né? Que não sei se você conhece, é um site, hoje até assinado, mas já foi free, que basicamente, eles compilam milhões de frames de milhões de filmes. Cada vez está crescendo mais a biblioteca. Legal. Então, o Shot Deck, né? É incrível. Então, quando você está fazendo tratamento de filme, decupagem de filme, isso me ajuda bastante. Porque, às vezes, você quer, assim, ir lá, você... Assim, ó, plano, árvore ou Natal, seja lá o que for, low-key, contra-plongé, você bota algumas informações e ele traz, assim, vários frames de filme. Cara, filmes de Hollywood... Sim. Filmes, séries, cada vez a biblioteca vai aumentando e expandindo. Hoje é pago, mas sei lá, $5, é uma coisa que eu acho que vale a pena pelo investimento. Sim. Se você já puder pagar e ganhar algum dinheirinho, pô, pagar $5, R$50. Poxa, e aí você tem uma biblioteca de frames incríveis, lindos. Sim. Então, às vezes, você quer uma coisa mais específica. Nossa, eu quero... Agora a gente vai fazer um material aí de carro pra Amarok, né? Pô, eu quero ver uns frames de carro, né? Tipo, pô... Às vezes, você ficar divagando no mundo até encontrar um frame de carro é muito mais difícil. Você vai lá no Shot Deck... Você ganha tempo. Você ganha tempo, né? Então é isso, assim, eu acho que o meu exercício é esse, assim. Então, eu acho que tem muita gente que pergunta assim,
E outra, consumir referências certas também dentro do audiovisual, que seja seu estilo. O que eu acho interessante é que o audiovisual hoje tem muitos estilos. Tem a galera boa do casamento, tem a galera boa da moda, dos influenciadores, tem a galera boa da publicidade. Então, dentro de cada... O audiovisual não é uma massa uniforme, assim, onde todo mundo tá fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Um cara que faz... Tem caras que fazem casamento... Inclusive, dentro do casamento tem estilos, né? E dentro da publicidade tem estilos. Sim. Então, o que eu faço é também seguir pessoas e referências que eu considero incrível dentro do universo que eu quero atuar, que é, em grande parte, a publicidade. Então, grandes diretores, cara, Ian Ruschel, Velas, Ariela Doff, podia falar que diretor de fotografia da Já vai anotando aí, viu? Da nossa geração. Vai ter Kid Burro, que é incrível, faz materiais... Douglas Bernard, cara, um cara absurdo, só faz filme lindo. Então, você tem que consumir os grandes diretores. Aí, diretor de fotografia, mesma coisa. Eu gosto muito hoje, assim, vou colocar da minha geração, assim, um cara que eu tô vendo mais aí no Instagram, Vitor Alencar, o cara, porra, absurdo o trabalho dele. Muito bom. Admiro pra caramba. Depois do Universo, o filme? O do Diego? Do Diego? Não vi. Tá na Netflix, Depois do Universo. O Cauê Zille, que também faz. Cara, o Cauê Zille, absurdo. Ele fez com a... Eu não vou lembrar o nome dela, Julia B, né? Ele fez aquele... Ele é o diretor de fotografia. É o Diego. Esse aí. É que o Cauê Zille... Não, eu vi sim. Nossa, eu tô falando do diretor de fotografia. Tá. É o Cauê Zille. Cara, legal. o Cauê Zille é incrível. Assim, não, tá lindo. Olha, eu olhei esse material, cara, é nível, assim, filme internacional. Total. Eu achei incrível. Então, o Cauê Zille é um cara que eu admiro pra caramba. Mas tem vários, assim, o Riva, tem vários aí, diretores de fotografias, Petejada, que eu admiro. Então, assim, eu acho que é importante. Tem um mainstream ali do Instagram, mas, cara, por incrível que pareça, fora desse mainstream, vai nas fichas... Eu daria o seguinte conselho pra quem tá escutando a gente, assim, sobre buscar boas referências, pelo menos na publicidade, vou colocar dessa forma, que é onde eu atuo mais. Vai nas grandes produtoras, Iconoclast, My Mama, tem várias aí produtoras grandes, vai nas grandes produtoras e, cara, vai olhar quem são os diretores que estão assinando os filmes lá. E geralmente tem ficha técnica também no Instagram dessas produtoras. Aí você vai começar assim, caramba, esse filme foda da Corona, quem fez foi o diretor de fotografia XYZ. Segue os caras, vai começar a seguir. E você vai conseguir ter um banco de referências absurdo, assim, saca? Porque são os caras... E aí, curioso, cara, muito engraçado, assim. A maioria desses caras hoje que estão, às vezes, na publicidade pesada, fazendo os grandes... Cara, os caras têm 5 mil seguidores no Instagram. 3 mil. Sim, então, galera... se tu for no mainstream, tu não vai encontrar esses caras. Ian Ruschel, que é um dos maiores diretores de publicidade, o cara é brilhante. Não sei se ele mudou. Até um dia desse, o Instagram dele era fechado. Era fechado, tipo assim. E aí, mas é uma realidade de muitas pessoas. Eu vi que tinha 5 mil pessoas lá no Instagram dele, ou era mais, não me lembro como é que tá agora na época. Aí eu falei, cara, vou pedir pra seguir. Que às vezes é aquele Instagram fechado que ele aceita todo mundo. E aí ele aceitou, eu sigo ele lá. Mas assim, moral da história, não tá aberto, cara. E o cara faz, assim, filme internacional, tá ligado? De publicidade. Veio aqui o Felipe Giuntini, né? Que é diretor, foi muitos anos diretor da Globo, hoje faz documentário pra Globoplay, etc. Dirigiu Faustão, Ana Maria Braga, Luciano Huck. E o Instagram dele tem, acho que assim, 1.000 e poucos seguidores, fechado, e nem a foto dele, assim, não totalmente tem, low. Não tem foto de perfil. Moral da história, pelo amor de Deus. Fora do mainstream do Instagram, que é legal você acompanhar também, porque eu acho que no mainstream também tem muitas trends ali, muitas tendências e coisas que estão acontecendo de novo. Mas fora desse mainstream, tem muito diamante que eu acho que você pode usar como inspiração. Então, falaria sobre isso. Assim, não só sobre filmes, Vimeo, Shotdeck, mas buscar referências que às vezes não estão tão claras no Instagram ali. Não é o mainstream que todo mundo conhece do audiovisual. Assim, porque tem muito cara muito bom que... O Instagram não é o foco de trabalho dele, é só simplesmente um perfil ali e o cara é incrível, velho. Legal. Um detalhezinho assim que me chamou bastante atenção. É muito legal, enfim, eu conhecendo seu trabalho, sabendo o puta profissional que você
você tendo essa mentalidade de estar o tempo todo procurando a referência de outros profissionais, porque não que outros profissionais, às vezes tem profissionais que tipo, não gosto muito de pegar referência, porque cada um tem sua identidade, mas tem gente que tipo assim, ok, vou ficar aqui nos filmes, às vezes não gosta de consumir muito referência de outros profissionais, e você ter, digamos que essa humildade de estar o tempo todo se atualizando, vendo o que o seu parceiro ali de trabalho está fazendo, para buscar estar se atualizando, isso é muito legal, parabéns. Eu vou te dar o porquê que tem que ser assim, ao meu ver, tá? Referência não é cópia. Exatamente. Referência é bagagem. Perfeito? Bagagem é você olhar muito. O que você tem que fazer? Você tem que absorver muito conteúdo. Como é que você vai saber o que que você gosta e o que que você não gosta se você não tem bagagem? É impossível. Exatamente. É impossível. Vou dar um exemplo prático aqui. Se eu colocasse 4 frutas aqui e 2 tu provou e 2 tu nunca provou, 2 tu provou e 2 tu nunca provou. Como é que tu vai saber se tu gosta das 2 que tu nunca provou? Impossível. Tu não pode dizer se é boa ou se é ruim. Tu não provou. O que eu quero dizer com isso é, como é que você vai saber o que é que você gosta e o que você não gosta se você não tem bagagem? Inclusive, a referência serve às vezes para você falar assim, cara, eu olhei isso aqui e eu não gostei disso aqui. Então, assim, eu acho que as pessoas às vezes confundem, quem tem essa lógica de raciocínio, eu vou criar meu próprio estilo. Bem, bagagem não é cópia, não é copiar o trabalho do profissional. É você se permitir uma imersão, você tem que ser uma esponja de muitos materiais para você construir um senso crítico. Exatamente. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. A única maneira de você fazer isso é você experimentando, fazendo, olhando, absorvendo. Não tem como você dizer que você não gosta de uma fruta se você não provou a fruta. É impossível. Exatamente. Você está falando de um... Ainda tem outra coisa. Eu acho que essa coisa do estilo, eu acho que é super válida. Mas, por exemplo, publicidade. Muitas vezes você tem que ser muito versátil. A gente estava olhando lá no meu Instagram. Cara, tem um filme lá que é todo colorido, todo high-key, todo coloridão, que não é muito assim o que eu amo fazer, mas aquele filme era um filme que pedia, era um filme promocional todo colorido. E tu vai ver uns filmes super dark, vai ver uns filmes mais claros. Tem uns que eu nem boto, que são assim mais clarinhos, que eu não boto mesmo no Instagram, eu dou uma curadoria da identidade. Mas assim, você tem que ser versátil. Eu não posso saber só fazer um tipo de direção de fotografia. Exato. Você até pode, mas aí você já tem que estar num estágio de carreira tão avançado que assim, olha, eu recuso todos esses aqui e só aceito os que são perfeitamente no meu estilo. Sim. E, cara, eu vou te falar, isso vai fechar muitas portas para ti no mercado de publicidade. Exatamente. Então, o mercado de publicidade, você não pode aplicar um LUT seu para todos os filmes. Como é que se eu trabalhei pro, exemplo, Banco Original e trabalhei para Volks e trabalhei para, sei lá, um outro Bayer, clientes. Como é que eu vou aplicar o mesmo LUT para 3 clientes que não dá. A paleta... Então, essa lógica de... Tem que ter muito cuidado. Eu acho que alguns segmentos permitem isso, que você construa muito a sua identidade, e aí as pessoas vão buscar a sua identidade, perfeito, eu acho que está super válido, está super válido, mas acho que, por exemplo, publicidade, às vezes, você que tem que entender o que é o briefing do cliente, atender o briefing do cliente. Pode ser que seja um filme mais alegre, mais claro, pode ser que seja um filme de moda mais high-key, pode ser que seja um filme dramático mais escuro, pode ser que seja um filme varejo colorido. Então, na verdade... Só aí eu falei 4 estilos. E fazendo, né? Por isso que é importante o profissional, no começo, principalmente de carreira, mas depois que tá consolidado, ok também, mas no começo, que é a época de experimentar, vai para um casamento, vai para aniversário, faz 15 anos, faz não sei o quê, e testa, né? O que você vai se identificar mais. Perfeito. E eu tenho certeza que aconteceu isso na minha carreira, acho que acontece na carreira de várias pessoas do audiovisual, mesmo que aquilo você não gostou, não foi o que você... é isso que eu me identifiquei. Em algum momento da tua carreira, da tua vida, vai servir para alguma coisa. Sem indiretamente dúvida. Ou diretamente. Você vai... Putz, onde é que eu achei essa referência? Foi aqui. Depois você faz um retrocesso, né? Você vê, aí fala assim, não, quando eu fiz tal trabalho, eu peguei e usei nesse meu trabalho aqui. E aí você às vezes nem pensa isso logicamente, né? Conscientemente.
mas inconscientemente você acaba absorvendo aquela experiência e levando para outras experiências. Acho que isso é muito importante, né? E até pessoas que estão assistindo, né, esse episódio do 21 Cast e que não é da área do audiovisual, mas gosta, assistindo às vezes porque conhece, o Daniel conhece a gente. Tava conversando isso ontem com meu primo, eu tenho um primo de 17 anos. Ele arrumou o primeiro trabalho dele agora no estoque do negócio de material de construção. Uhum. Ah, tá gostando, Ed? Não, tô gostando. Então, olha, cara, dê o seu melhor. Uhum. Dê o seu melhor, eu conversando com ele. Eu falando pra ele, olha, eu fiz isso, aquilo, com tal idade tava fazendo isso, eu passei por isso. Aí hoje, beleza, eu sou fotógrafo. Uhum. Só que hoje eu consigo fazer várias outras coisas na minha empresa. Poxa, eu consigo administrar minha vida em várias outras áreas por conta dessas experiências que eu tive durante uma vida inteira, entende? Total. Então, não apenas no audiovisual, mas tudo na vida, né? Tudo que a gente faz, eu pelo menos sou esse perfil de pessoa, que eu acredito que, pelo pouco que a gente pôde te conhecer, você também é desse jeito. O Lucas, que eu já conheço, eu sei que é desse jeito. E tudo é bagagem, né? Que sempre procura se entregar por inteiro. Sempre procura dar 10 de 10 em tudo que você for fazer na vida. Se você fizer isso na vida com tudo, meu amigo, aí o céu é o limite. É isso aí mesmo. é o crescimento o tempo todo. Porque você tá o tempo todo absorvendo a esponja que você tava falando, né? Isso. Aí você absorve um pouco aqui. Ah, beleza, isso aqui eu nunca mais vou usar na minha vida, mas aprendi. Isso. E às vezes até pra construir esse senso crítico, olha, isso aqui não é pra mim, isso é pra mim. Exatamente. Eu já fiz trabalhos e jobs assim em segmentos novos, que quando eu fiz eu falei, caramba, não curti fazer isso. Pronto. Isso serviu de aprendizado pra mim. Eu tô construindo do's and don'ts, né? Tipo assim, isso sim, isso não, isso sim, isso não. E isso é que depois, ao longo de muitas repetições e muitos ciclos, é que vai criando, no final das contas, a tua identidade, tua personalidade. Eu gosto mais disso, não gosto daquilo. É isso, assim. Então, eu acho assim, a pessoa que não se permite ter bagagem, ela tem um rol escasso de opções no sentido de saber o que é que ela quer, o que é que ela não quer. Eu acho que isso limita. Eu, particularmente, respeito todas as opiniões, mas eu acho que bagagem é fundamental para construir senso crítico. Essencial. É isso, assim. E falando de 10-10, né, que ele citou ali, eu quero saber de você agora uma opinião. Qual que foi o seu trabalho 10-10? Eu sei que seu trabalho é assim, 10-10 em tudo, mas assim, o que você gostou mais. O que você mais curtiu? Qual que é o job? Cara, eu vou colocar aqui meu trabalho 10-10, um dos que mais me marcou, que mais curtiu, foi o trabalho que a gente ganhou Profissionais do Ano da Globo, agora, recente. Foi, a gente tem aqui, tá no seu Instagram, né? Isso, tá no meu Instagram. Coloca aí pra gente, Nick, por favor. É esse do meio, isso. Esse do meio. Boa. Explica um pouquinho. Eu vou falar por que eu acho que esse trabalho é um 10-10. Porque tem muitos trabalhos que são bonitos visualmente, mas às vezes falham em outra coisa, ou não é tão bonito em outra coisa. E esse trabalho, ele marcou muito, porque o roteiro era incrível, a ideia era incrível, e acho que até por isso que ganhou o prêmio. E claro que depois a gente também executou tecnicamente ele da melhor maneira possível, e a gente batalhou muito para executar. Mas esse filme é a história da Mayara, é uma história real de vida. Então, acho que começa por aí, né? Quando o seu trabalho transcende no sentido de que você, de verdade, com o seu trabalho, consegue impactar a vida de alguém, cara, aí é o 10-10, entendeu? Que aí você não tá mais só entregando um produto pro mundo, você tá realmente mudando um pouquinho o mundo que tá ao redor da gente, né? Legal, então, né? por isso que eu digo que eu acho que esse trabalho é 10-10, porque a Mayara era uma adolescente real que estava em tratamento de câncer num hospital de tratamento de câncer infantil, e super humilde, uma família super humilde, pobre, não tinha como viajar. E ela simplesmente ia passar o Natal sozinha no hospital com a mãe, que estava acompanhando no tratamento, longe da família toda. E aí, naturalmente, o nosso cliente contratou, estava fazendo toda uma benfeitoria naquele hospital. Legal. Iam instalar placas solares, era a companhia de energia, que ia economizar X mil lá. Mas eles queriam corporificar essa mensagem, de falar que eles estavam ajudando aquele hospital, através de uma história real. Que legal. E aí, a gente escolheu a história da Mayara. Que legal. E o roteiro, a proposta que aí veio da agência era, já que essa família não vai poder estar junta fisicamente no Natal, por que não a gente ir lá onde a família dela tá, no interior do interior do interior, captar uma mensagem para ela e fazer uma surpresa no hospital, na véspera do Natal, para ela, com uma mensagem da família. Cara, e aí, cara, a história é linda, porque assim, coisas que me marcou nesse job.
Isso é uma coisa muito legal do audiovisual, pelo menos que me proporciona, assim, né? O audiovisual, cara, me levou a lugares que eu nunca imaginei ir. Eu já gravei, assim, sei lá, uns 12, 14 estados do Brasil. Já gravei na Amazônia, já gravei no Sul, já gravei em Maceió, já gravei no Nordeste inteiro, já gravei em São Paulo. Agora, próxima semana, vamos gravar no interior de Minas. Então, assim, isso é muito legal. O audiovisual te leva e te coloca em contato com realidades que, às vezes, se você estivesse no conforto de casa, você nunca ia ter contato. Exatamente. E esse job foi muito especial pra mim, porque eu fui no interior, era o interior do interior mesmo. Cara, uma realidade de vida absolutamente simples. Casa só de tijolo. Muito diferente. E a gente foi entrevistar o pai da Maiara. E aí, quando a gente foi entrevistar ele, a gente descobriu que ele tinha raspado a cabeça em homenagem a ela. E a gente incorporou isso no filme, isso foi ao vivo. Isso tudo foi real, a gente conversando com ele. Eu lembro que nessa hora, quando ele... Óbvio que aí a gente, antes da gravação, aí a gente soube que ele tinha raspado a cabeça. A gente pegou um chapéu de palha e a gente falou, ó, seu João, né? Eu falei, a gente vai perguntar por que o senhor raspou a cabeça e a gente quer que o senhor mostre, né? Que é a parte mais bonita do filme. É a parte que bate forte na gente aqui no peito, que é um pai falando que quer ver a filha feliz, quer ver ela de volta. E a gente pergunta, e ele fala, ele tira o chapéu e fala que, olha, eu raspei a cabeça em homenagem a ela. Cara, nessa hora, todo mundo no set de gravação chorou, velho. Entendeu? Não tem nem como chorar. Não tem, exatamente. Eu já tô arrepiado já. Exatamente, assim, o pai... A galera da produção aqui de teto um pai humilde, cara, falando com tanta verdade sobre a filha. E outra coisa que me impactou bastante, né? Eu tenho uma filha de 12 anos, né? E naturalmente, no Hospital do Câncer, eu acabei vendo várias histórias de outras crianças que estavam batalhando pelo câncer. Então, isso por si só já mexe com você. Mas o que eu achei mais incrível é que eu fui nesse interior do interior, né? E a gente passou 2 dias gravando lá. A gente passou 1 dia e meio, na verdade, né? Gravando com a família lá. Porque a gente teve que gravar não só as mensagens, depois a gente fez um chroma key, que era a mensagem que ia pra ela lá na surpresa. Cara, e aí tinha várias crianças lá. Cara, era uma estrada de terra, com várias casinhas. E não tinha absolutamente nada, cara. Nada. Assim, pra fazer. E as crianças eram felizes, elas brincavam com um papagaio, corriam na rua, brincavam de esconde-esconde. Não tinha iPhone, não tinha nada físico, tá ligado? E aí, no segundo dia, a gente fez o quê? Pra gente fechar a gravação, a nossa produtora local fez uma ideia muito legal. Ela pegou um monte de balão, balão comum, encheu, fez aquela coroa de balões, vamos colocar assim, com um monte de balão, sei lá, tinha um monte de balão. E no final da gravação, a gente abriu a van e a molecada tava os 2 dias acompanhando a gente na gravação lá, ficavam lá curiosas, né? Aí ela trouxe esse monte de balão e jogou lá pra criançada. Cara, eu nunca vi tanta criança feliz, morrendo de feliz com balão, assim, saca? Aí eu falei, cara, um negócio que, assim, aqui pra gente, na cidade, é cotidiano. Aquilo ali transformou o dia delas, elas estavam mortas de felizes, eram tantos sorrisos, era o papagaiozinho. Aí eu falei assim, cara, olha que legal isso aqui, né? Às vezes a gente tá na cidade e, pô, a gente... porque tem que ter o iPhone e tem que ter não sei o quê. A filha tem que ter o melhor não sei o quê. Cara, e aquelas crianças humildes, simples, sendo felizes com nada, assim. Gostoso então isso, acabou, né, cara, que esse job pra mim foi especial, não só pelo job, mas pelos aprendizados, assim, ou pelas reflexões, vamos colocar as assim. experiências que você teve. É puro coração, né, que esse Daniel? job, puro coração. que esse job proporcionou. Então, assim, cara, que bacana, talvez um dos motivos que eu amo audiovisual, eu ter tido a oportunidade profissionalmente daí contar essa história. Então eu me sinto, na verdade, um privilegiado, entendeu? Total. Quando a gente ganhou o prêmio Profissionais do Ano, que foi esse ano com esse filme, cara, eu falei assim, olha, eu falei no palco assim que minha maior felicidade, na verdade, óbvio que o prêmio é um grande reconhecimento e coroa o trabalho. Sim. Mas meu maior felicidade é ter feito uma diferença no Natal da Maiara. Porque de verdade, cara, o que a gente fez foi, fazer... Ela chorou, cara. Não foi uma contratação de casting cara, que você teve que passar. A gente mudou a vida dela naquele Natal, entendeu? Foi então, real. assim, foi real, exatamente. Então, eu acho que quando um trabalho nosso junta, tá bonito, o roteiro é legal e a gente consegue fazer um impacto na vida de uma pessoa, cara, aí é o 10 de 10. É por isso que eu acho que esse trabalho é especial. Não, isso daí merece palmas. Tem toda uma história, contexto, né? É muito gostoso, cara. Deixa eu só tirar uma curiosidade agora, né? Ali embaixo você colocou a ficha técnica. Você consegue abaixar um pouquinho o texto? Olha só a quantidade de profissionais e pessoas envolvidas.
como lidar com todas essas pessoas, como passar essa mensagem, porque você entendeu o que deveria ser feito, colocou a sua verdade, o seu coração, só que você tem ali uma equipe de mais de 10 pessoas. Acho que foi mais de... Não, esse foi bem mais, foi umas 25 pessoas, eu acho. Porque teve 2 etapas da viagem, né? Então, como você passa a mensagem e como tem que ser feito em tantos processos, né? Sim. São pessoas de tantas áreas diferentes, mas que tem que passar a mesma mensagem. Como que você faz esse desafio? Aí é o lado da pré, cara, assim, sabe? Eu acho que, por exemplo, eu, ao longo dos anos, por ter tido toda essa vivência de agência, eu valorizo muito o processo organizacional também de produção, né? A minha pré é uma pré muito estruturada, assim. Detalhada. Muito bem organizada. Cara, literalmente assim, só pra você ter ideia, a gente tinha mapeado que o pai tinha raspado a cabeça, a gente lista na lista de arte que tem que ter um chapéu de palha, assim. A gente levou o chapéu de palha pra ele, a gente levou mala, Então, assim, a gente faz uma pré, que a gente faz uma reunião com a equipe de figurino, a roupa, tudo é nossa, tá? Então, isso aí, a gente levou a roupa pra ele, levou o chapéu pra ele, porque se a gente for só contando com o que ele tem, às vezes pode não estar na paleta do filme, às vezes não tem. Pode não ser o pode resultado não que vocês a querem. foto, a moldura, tudo. Aí tem assim, tem muito de planejamento e depois força na execução, né? Então, cara, a gente planeja tudo. A arte a gente teve 2 equipes de arte, porque uma ficou fazendo o trabalho do hospital e outra viajou com a gente. Sim. Então, a gente teve que fazer listas diferentes de arte, figurino, mesma coisa. Toda a parte logística de viagem, e coisas também. Então, você tem muito planejamento. Então, na pré, a gente faz pasta de figurino, pasta de arte, onde a gente orienta com todos os profissionais. E aí você passa para os profissionais. Isso, a gente passa esse olhar e os tipo profissionais um gestor também... de projeto, Isso. e aí ele te... Daniel, é isso mesmo? Isso. Ah, não, beleza. Aí ele Isso. toca, executa. Eu dirigi esse projeto junto com o Diego, né? Então, além de eu fazer a fotografia, eu fiz a direção desse projeto. Então, a gente como diretor, no caso desse caso aí, dirigindo o projeto, a gente tem que passar para todas as equipes, e claro, aí tem um coordenador de produção que também auxilia, o assistente de direção que auxilia nesse processo de fazer essa comunicação com todos os profissionais e garantir que... Mas agora o olhar, o pensamento nasce inicialmente com a gente, na discussão com a agência, do que a gente vai fazer e tudo mais. Mas o fato é isso, é fazer uma pré muito organizada, lista de arte, o que a gente quer de referência de figurino, qual é o mood que a gente quer, qual é a paleta de cores que a gente quer pro filme... A locação, por exemplo, essa casa. Aí foi um produtor de locação antes da gente na gravação, na cidadezinha. Visita técnica. Cara, certinho. ele ficou mapeando várias casas. Ele mandou foto de 20 casas, vamos dizer assim, de várias casas lá. E o cara, essa não tá funcionando, essa não tá funcionando, essa não tá funcionando, essa não tá... Até que a gente achou uma casa que era vizinha. Essa não é a casa real dele, né? A casa é vizinha da casa dele. Porque a casa dele, casa muito humilde, cara, tava caindo a casa. Não dava pra gente gravar na casa dele. E essa casa era legal, que ela pelo menos estava de tijolinho, acho que tinha uma textura legal. Mas assim, às vezes é isso, às vezes você ter esse critério de, peraí, ainda não tá legal a locação, eu não vou pegar a primeira locação que vai aparecer, vamos pegar a locação que funcione, a locação que seja boa, né? Aí, por exemplo, essa bike é uma história engraçada, né? Eu queria muito que ele tivesse, a gente já tava planejando que a primeira cena seria uma cena assim, aquela vida tranquila do interior, ele andando de bicicleta. Cara, mas não dava pra gente levar uma bicicleta na van, né? A gente falou, não, cara, no interior a gente vai conseguir uma bicicletinha dessa. Aí, por exemplo, a gente chegou um dia antes. Cara, aí um dos desafios lá da produtora foi, da coordenadora de produção. A bendita bicicleta. A gente tá aqui marcando, a gente foi na casa, olhar, ver onde o sol nascia, fazer a visita técnica e tudo mais. Falou, corre aí pelos interiores, ou pelas casinhas ao redor e vê se tu encontra uma bike. E aí tinha uma obrinha de uma casinha pequenininha, e o pedreiro lá da obra tinha essa bikezinha vermelha. Aí ela mandou uma foto pra mim, e essa aqui? Eu falei, perfeito, maravilha. Essa que a gente precisa. Dá um cachê pra ele liberar essa bike amanhã pra gente, não sei o que, babá. Então, assim, tem essas coisas, assim, mas o importante é, você já tem um olhar, você já vai focado, né? Cara, eu quero que, eu não quero só as criancinhas, eu quero que o cara passe com uma bike e aí, por exemplo, essa cena, a gente fez várias versões, tem ele vindo contra as crianças, tem ele indo, então... Todo esse cuidado. Opções, né? E, por exemplo, o sol, aí a gente encontrou a rua também que a gente ia fazer. Então, acho que esse cuidado Cara, cada filme, assim, pelo menos, óbvio, não são todos os filmes que têm esse nível de tratamento. Vamos dizer assim, tá? Não dá pra você fazer isso em todos os projetos. Esse era um projeto especial. Óbvio que eu entendo que existem diferentes realidades. Mas, normalmente, publicidade bem cuidada é assim, né? Sim. Você tem que ter todas as etapas bonitinhas. Então, assim, você fazer uma pré... ter o olhar... Cara, eu, por exemplo, quando eu cheguei pra executar esse filme, se você olhar o storyboard, tá muito... Eu já tinha um filme na minha cabeça antes de gravar.
E você deixa realmente pro improviso alguma coisinha ou outra. Por exemplo, a cena tem uma cena bonita aqui aí no meio, que é ela com a cadeira de rodas, Sim. assim, numa janela parada. Aquela cena, por exemplo, surgiu no dia da gravação, por exemplo. Tipo, não foi desenhada. Não foi desenhada. Pra quem não sabe, também tem tipo cena um storytelling, storyboard, assim, que É essa cena. que as pessoas, não sei se esse é o termo técnico certo de falar, né? Mas que desenha o passo a passo. O storyboard, né? Que é meio que o cena a cena do filme. Mas o fato aquela cena foi no dia que eu cheguei no hospital. Olha, cara, que luz bonita, tá escura, vê uma luz de fora. Se ela ficar ali, dá esse senso de solidão. Porque a gente queria mostrar que ela tava sozinha. Exato. Pra depois construir o grande ápice do filme, que é, de repente, ela receber a surpresa. Então, no final, tudo é pensado pra reforçar a narrativa do filme. Qual é a narrativa que a gente quer? Que ela tava sozinha, longe da família, longe dos pais, e que, de repente, vem uma grande surpresa que aproxima a família. Então, por exemplo, aí eu vi assim, pô, legal, se ela ficar sentadinha ali, aí uma coisa que a gente viu no dia da gravação. Então, existe esse espaço, mas assim, eu acho que quanto eu, particularmente, cada diretor, cada profissional tem seu método. Eu acho que o espaço da gente estressar a parte criativa é na pré-produção, a gente buscar o máximo possível, pensar em planos, no que a gente quer contar, porque no dia da gravação, geralmente é um ambiente de pressão, assim. Você tem prazo, você tem horário do sol, você tem... Aí tinha muita cena externa, você tem horário do sol pra gravar, você tem uma janela de 15 minutos. Então, você não tem, às vezes, em 15 minutos como ficar criando na hora tudo. O que eu quero dizer é assim, se você deixar pra criar tudo na hora, você vai esbarrar numa limitação que muitas vezes você vai querer fazer um negócio que você não tá preparado pra fazer. Por exemplo, se eu não tivesse levado o chapéu, talvez eu não teria lá, e a cena mais bonita do filme a gente não teria. Então, as fotos de família... Eles não tinham foto de família. A gente levou o porta-retrato. Tem uma cena que ele pega um porta-retrato e olha, a gente pediu fotos antes deles. Aí a gente que imprimiu já com efeito envelhecido, né? Pra já ficar com cara de velho, não ficar com cara de novo. Toda preocupação, detalhe. Exatamente. Por quê? Porque eu pensei antes que eu queria que ele tivesse... Pô, eu quero que ele esteja olhando a foto da filha, lembrando da saudade dela. Então, assim... Tudo isso a gente já pensa antes. Imagina se lá na hora eu tenho uma ideia. Não, quero fazer um porta-retrato. Lá não tem impressora de retrato, na cidadezinha no interior. Não ia ter como fazer isso. Então tem coisas que eu acho que a pré-produção é que leva o filme pro próximo nível, assim, né? De entrega. Eu vejo que, assim, todos esses processos... Volta no que eu tinha falado de você ser esse profissional incrível que você é. Que, assim, por mais que eu seja fotógrafo, cara, o seu trabalho é muito diferente, é muito distante do meu trabalho. Tipo assim, é um outro trabalho. E aí, muito legal, até mesmo pra mim, muitas coisas que você está falando aqui... Enriquecedor demais. E aí, para as pessoas que estão assistindo também, saber um pouquinho desses bastidores, né? Eu vejo que essa é a essência, é isso que a gente quer pro 21Cast, né? Legal. Trazer um pouquinho dessas suas experiências... para poder levar aí para as pessoas entenderem também um pouco mais do seu trabalho, né? E falando agora desses processos, às vezes tem que ter tem os imprevistos ali, né? Sempre rola. Todos os jobs praticamente. Qual que foi um que te marcou mais, assim, que falou assim, cara, esse aqui foi um perrengue. Que perrengue, viu? Cara, já teve alguns perrengues, assim, eu vou falar uns clássicos, assim, tipo... condição meteorológica, nossa, já rendeu inúmeros perrengues, assim, tipo de externa, chove, corre pra cá. Teve um filme em particular que a gente precisava de um pôr do sol absurdo, tipo, de lindo. Cara, nossa, a gente foi 3 vezes gravar e 3 vezes estava nublado. Eu lembro que quando a gente gravou essa cena de um filme bonito que a gente tem ali também, cara, eu falei, não acredito que a gente conseguiu acabar esse filme. Eram 6 diárias. E essa última a gente nunca conseguia acabar, porque nunca fazia o tempo... Nossa, e coisa do tipo já teve várias, mas eu me lembro assim, acho que o maior aperreio, assim, que eu já tive, assim, foi gravando fora, cara. Que às vezes quando você vai gravar fora, eu gravo muito, assim, às vezes eu fui em Maceió, eu fui gravar em Maceió, onde vai eu e mais uma pessoa da minha equipe, e eu me associo, co-produzo com uma produtora local que vai dar suporte pra gente, pra um cliente. Cara, esse foi caos, assim, esse não foi nem perrengue, não, esse foi sufoco mesmo, assim. Porque assim, cara, o cliente indicou uma produtora local, disse que era super boa e tudo mais. E, cara, eu não conhecia os caras. Até então, olhei o portfólio dos caras e falei, tá tudo aqui e tudo mais. Mas eu acho que eles nunca tinham feito, assim, um filme de publicidade onde existe todos esses craft. processos. Exatamente. Mas aí eu passei tudo. Achei que tava similar, né? A gente literalmente ia adressar uma casa, que a gente chama, né? Que, ou seja, pegar uma sala e, cara, botar sofá, botar TV, botar não sei o quê. Tinha que ter o figurino. Direção de arte. Cara, eu passei tudo.
E eu ia chegar, tipo, um dia antes da gravação, cara. Aí quando eu cheguei um dia antes da gravação, eu já fiquei assustado, que a galera foi me pegar no aeroporto. Cara, a casa tava zerada, não tinha... O sofá que eu tinha pedido já não tava lá. E não, mas vou pegar na casa da minha mãe, não sei o que, não sei o que. Eu, caramba, tá... O rolê tá assim, entendeu? Tipo, e tal. E olha que, assim, o orçamento que ele pediu tava tudo pago, tava tudo não sei o que. Aí eu fui ver que a figurinista era, tipo, a namorada dele, não sei o que, a diretora de arte era amiga... Tipo assim, tava tudo muito improvisado. Super errado. E aí eu fiquei rezando assim, mas ele garantiu, não, amanhã tá tudo certo. E eu levei um ator de São Paulo pra lá pra gravar, cara. Então eu ainda tive essa responsabilidade extra. De O seu nome tá ali. cara, que tipo, o cara foi comigo lá pra São Paulo, um ator e tudo mais. Cara, chegou no dia da gravação, cara, não tava nada pronto, cara. O figurino, nossa, tava tudo... Eu não sei nem como eu ficaria. Cara, e o pior, aí numa conhece. cidade estranha... Eu não sabia o que fazer, cara, porque lá eu não conheço outras pessoas, não tinha Uma outro segunda suporte. opção, né? Aí você fica assim, rendido. E o pior, o cliente foi pra gravação. O único ponto é que o cliente que indicou, né? Mas eu também não podia chegar pro cliente a partir daquele momento e falar assim, foi indicação tua. Sim. Eu que tenho que assumir a bronca. Claro. Eu que assumi a frente. Cara, eu sei que eu tive que remanejar tudo. A gente ia gravar em estúdio também. Aí, vamos logo gravar em estúdio enquanto eles preparam a coisa aqui, depois a gente volta. Aí acabou que uma gravação que era pra gente fazer em 2 dias, a gente acabou tendo que fazer em 1 dia. Choveu no meio da tarde, a gente tinha que, tipo, ir embora pra São Paulo, tipo, 7 da noite. Cara, eu me lembro assim, a última cena a gente fazendo com chuva, e aí invadiu o áudio, tudo bem que era dentro da casa, mas invadiu o áudio. E, tipo assim, acaba em 5 minutos, a gente tem que ir pro aeroporto, senão a gente já perdeu o voo, e o cara já tinha compromisso aqui, o ator, no outro dia. Cara, então, sabe quando tu acaba a cena, que sinceramente, essa cena era uma cena importante pro filme. Eu falei, eu não sei se a gente tem... Se a gente tem um filme, cara. Foi a única vez, assim, que eu voltei pra casa, assim, eu não sei se a gente tem um filme. Assim, sabe? Porque eu não sei se essa cena última que tava debaixo da chuva funcionou. A sorte foi que eu pedi pra, nos 5 minutinhos que a gente tava arrumando a mala pra ir pro aeroporto, falei, cara, como eu acho que o áudio vai invadir, vai lá no quarto, fecha ele num quarto, tipo assim, e grava a voz dele sem ser sincada. Sempre esse feeling, assim, de melhor ter do que não ter. Isso. Aí ele gravou, Tem tipo, uma botou opção, uma cortina ao redor pra isolar o som da chuva e gravou várias velocidades e no final foi o que deu pra sincar, porque o áudio original não tinha dado, então se eu não tivesse feito isso, o filme não ia ter rolado. Olha a gente tinha só. uma versão do áudio limpo. Mas foi assim, foi na risca, assim, quase que a gente não tem. Cara, eu me lembro nesse dia, eu saí assim com minha cabeça explodindo, assim, sem sacanagem. Pro aeroporto, assim, com essa sensação de, cara, será que vai ser a primeira vez que me contrataram e eu não vou entregar um filme, assim? É difícil, Então né? foi punk. Essa daí foi uma memória... Nossa, eu não quero passar por isso de novo, não, cara. É uma doideira, porque querendo ou não, é o que o Lucas falou, é o seu nome que tá ali, né? Total. E eu sou muito Então, preocupado com isso. outra, o tem cliente que se também. preocupar mesmo. Você falou Mas no que... final o cliente ficou super satisfeito. Que bom. No final das contas, o problema ficou da porta pra dentro. É. O cliente não viu. Assim, Exato. o cliente... Eu só falei pro cliente, o que a gente ia gravar hoje, a gente vai gravar amanhã. Foi isso e... Não, igual deu E é o tudo que certo. você sempre fala, né? Trazer solução. Exatamente, isso aí, trazer a solução. Não, o cliente ele não soube. Até porque eu acho que aí o cliente já começa a ficar contaminado, achando que tudo deu Mas eu errado. acho que ele tá sabendo Não. agora. Agora ele vai saber. Não, Mas ele não vai assistir o podcast, não. Foi muito É lá de engraçado. Maceió. Você me contando desse perrengue seu, eu lembrei de um perrengue que a gente passou no estúdio que a gente alugou na Liberdade. Não, teve esse, mas calma, antes... Meu Deus. Você tá falando de coisa de clima, né? Aham. A última campanha que nós fizemos foi no Rio de Janeiro. E aí precisava uma cena com Cristo. Aí eu lembro que era sábado e domingo. No sábado não tinha Cristo. Tava assim, tudo nublado. A gente falou assim, caraca, a gente precisa do Cristo, né? É. Precisa E filmar o Cristo. Tá Como é que a faltando gente só faz? esse cara. Eu sei que no domingo, Cristo entrou nas nossas vidas, assim, ó. Mudou o tempo. Vocês aceitaram o que Cristo. tava, cara, tava Receberam lindo, o o Cristo. Cristo tava lindo, o céu tava... Aí as nuvens estavam em volta, tava tudo aquela visão perfeito. angelical, assim. Cara do céu, Cristo Cara, é. Mas Eu esse já Cristo. teve uma engraçada também comigo, assim, com criança sempre é aperreio, né? Aham. Teve duas engraçadas. Uma vez a gente gravou com uma atriz mirim, que ela travou totalmente, a gente teve que parar de área, isso é custo, assim, tipo, acabou, cara. Os pais dela foram na gravação, ela ficou nervosa, travou, ela não conseguia falar uma linha, a um ponto que a gente, cara, a gente começa a regravar de novo amanhã e custo de área extra, tudo foi por nossa Aham. conta. E teve uma vez eu fui gravar com um senhor também, me deu esse cara, tinha que fazer uma linhazinha assim de 4 palavras. Ele abriu era um filme que era todo dentro da geladeira, ele abria a geladeira e tinha que falar uma frasinha. E ele era um ator já sênior, vamos dizer assim, né? Aham. Terceira idade.
Cara, por algum motivo ele foi ficando nervoso e a gente tava batendo claquete esse dia. Cena 1, cena 2, cena 3, cena 4. Aí quando chegou na 10, assim, ele não acertava o texto. E aí a gente continuou batendo claquete. Cara, aí 20, 22, 23, 24... Cara, era uma frase em 4 palavras, ele se engasgava. E aí quanto mais acho que a gente ia batendo claquete, mais ele ia ficando nervoso, mais ele errava. Até uma hora que chegou assim lá, sem sacanagem, a gente chegou a bater 40 takes. Aí eu olhando a situação, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, não vamos mais bater claquete, porque esse número tá começando... Ele Assustar. como ator, porque ele já foi ator, ele sabe que ele já passou do limite completamente. Eu acho que a gente diminuiu, botou uma folha pra ele atrás da geladeira, mudou a frase, teve que fazer 1000 desdobramentos, mas sem sacanagem, a gente gravou 63 takes e só um funcionou. E tipo assim, atrasou toda a ordem do dia, toda a gravação, porque tipo, era pra gente gravar um negócio rápido com ele. E, cara, depois levou 4 horas pra gente falar uma frase. Uma tipo, frasezinha, né? Foi loucura. Conta do perrengue pra gente finalizar. O perrengue aqui da Liberdade. Da Liberdade. Da Liberdade. E eu assim, nunca faço isso, tá? Eu sou muito chato. Eu sempre fico responsável. Eu sempre deixo pra ele. Por toda a equipe. Sim. Visita técnica, locação, figurino, tudo. Quando se trata de campanha, assim, né? Que tem... Não é só a foto, mas também tem um vídeo. Foto tem e todo vídeo. Eu faço toda a parte de direção lá, criativa, direção de arte, e passo pra ele. Falo assim, bom, agora... Beleza. E aí a moral da história é que eu não estava em São Paulo, o Lucas estava... Não, aqui, então vamos pegar. Ele foi, pesquisou, mandou pro cliente, o cliente... Só que... Não, aí o que ele falou, pesquisou é o estúdio, né? Na real, a gente precisou pegar esse estúdio porque tinha tido um cancelamento, um BO do estúdio que já tava certo, já tinha sido visita técnica, então foi tipo, cara, vamos ver esse Vamos aqui, ver uma segunda opção. Legal, só que como tava muito em cima, não deu tempo de fazer a visita técnica, só que assim, as fotos e os vídeos eu recebi fotos do estúdio, assim, incrível, tipo, lindo. Meu Deus, foto de Instagram. É esse? Foda, é exatamente o que a gente precisa, porra, tem isso, tem um espaço isso, aqui, beleza. tem um espaço ali. Chegou lá, tava caindo aos pedaços o estúdio. Meu Deus, eu juro pra você, cara. Foi uma cena de terror, Daniel. Só que assim, ainda a gente sabe que, beleza, o fundo tava ali, o que a gente precisava tava ali, o trabalho dá pra contornar. Só que aí... Dava pra fazer, tipo, se fosse só a nossa equipe, ok. Só que o cliente era um cliente muito chique, tá ligado? E o pior disso é que o dono da empresa queria ir também. Caramba, e é uma só que assim, gigantesca. Tipo, você conhece São Paulo, era um estúdio no centro de São Paulo, que é uma região que não é muito segura. Sim. Dentro de um prédio antigo. E assim, o banheiro era igual de Chernobyl. Assim, não tinha... Eu juro, eu falei assim... Eu juro que eu cheguei nas meninas, nos clientes e falei... Meninas, se vocês precisarem ir no banheiro, a gente sai e vai em outro lugar. Não tem como vocês usarem esse. E assim, era um cliente, tipo, classe A, sabe? Entendi. E aí a gente... Perrengue, cara, perrengue. Não, foi horrível. E as coisas perrengue não chique. E as coisas da direção de arte não entrou no estúdio. Porque não cabia, não entrava na porta, cara. Não cabia no elevador. E aí teve coisa que, porra, teve que alugar caminhão, teve que alugar coisa de cenário cara. E não conseguiu chegar. É complicado. Por causa de uma visita mas técnica. Assim, visita técnica. Cara. Então, mas assim, o material ficou lindo. É aquilo, né? O cliente amou e tal, tudo. Rolou. Mas... isso tem que ser a gente tem que ser versátil, se virar e fazer a coisa acontecer. Exato, né? Mas é muito do que você falou com relação a essa programação, né? Sim. Antes de tudo acontecer, eu também sou, eu e o Lucas ainda mais, a gente é essa pessoa muito metódica. Total. Eu também sou muito organizado. Tem que ser. E eu acho que a gente vai ficando mais organizado, sabe quando? Quando a gente começa a ter esses primeiros perrengues. Eu vejo muita gente assim, eu nunca tive problema, então eu já vou direto lá no estúdio. Vou dar um exemplo. Até ter a primeira vez e você passar um perrengue desse e, claro, vocês conseguiram contornar. Mas imagina se não conseguir contornar. Exatamente. E perde um cliente, né? Perde cliente, então, perde diária, perde tudo. E aí você vai começando a ver que, aí quando você perde uma diária, perde uma grana, que vale a pena ter esses cuidados. Cara, infelizmente, é chato, vamos dizer assim, dá mais trabalho, mas é o mais correto fazer, né? Então, eu vejo muita gente pulando essa parte do planejamento. Eu nunca tive problema, eu chego lá na hora, dá sempre certo. Até um dia que não dá. E aí você tava errado. Aí, ok. Um exemplo, perdeu um cliente.
Só que se o material não rola, e o investimento do cliente ali, que Total. nesse caso, sei lá, uns 28, 30 e poucos mil, pelo menos, você de tem que, aí você investimento tem que arcar, no né? dia. Aí- Exato. E aí, tipo assim, a gente No não tá mínimo, né? falando de Profissionalmente- milão, 2.000 reais, não, né? É exatamente. uma graninha Não, e boa. no mínimo, profissionalmente, você vai ter que... Aí nessa hora, Exatamente. veste a camisa e fala, sou profissional e vou ter que pagar, cara. É Vamos isso. lá. E aí é outra Exato. contratação de modelo, de horário, enfim. total. É uns É processos. um rolê, né? Mas, Daniel, tá bom demais. Se eu pudesse, meu amigo, que delícia Ai. nosso bate-papo. Você realmente me surpreendeu, assim. Eu gostei muito de toda essa trajetória, essa sua humildade. Poxa, trouxe aí uma pessoa queridíssima que você precisar. Foto 21 tá de portas abertas e a Maravilha. gente tá aí do seu lado. E nós separamos aqui um bate-bola. Vambora. E aí eu vou falar uma palavrinha, o Lucas fala outra, você vai responder Beleza. com uma palavra. Primeira coisa que vem na tua cabeça. Tá E se bom. você falar assim, tem uma que, não sei o que responder, não tem problema, a gente, tipo, Maravilha. já é. Mas agora é o desafio você responder cada Vamos uma lá. delas, hein? Vai lá, toma. Uma memória. Uma memória. Era o deserto da Namíbia. Foi um lugar que eu viajei há 1 ano e meio atrás. E, cara, nunca vi acho que um dos lugares mais lindos que eu já vi na minha vida. Tem umas fotos no meu Instagram, fiz até uns quadros lá pra casa também. É um lugar absurdo. É uma memória, assim, que eu... Caramba, nunca vou esquecer esse lugar. Massa. Deserto da Namíbia. Um job. Da Maiara. Uma paixão. Fotografia. Um sonho. Ganhar um leão de Cannes. Um erro. Autocobrança excessiva. Pode ser muito ruim. Uma conquista. Uma conquista. O Prêmio Profissionais do Ano da Globo. Se eu pudesse mudar o mundo, eu começaria por... As pessoas ao meu redor, mais próximas. A gente fala muito isso. Eu acho muito legal, né? A gente tem essa visão de mudar o mundo como se fosse uma coisa assim, sei lá, Lua, Marte. E às vezes, cara, mudar o mundo é mudar as pessoas que estão do nosso lado, assim, cara. Às vezes a pessoa que trabalha com você do seu lado tá numa situação super difícil e você, por não perguntar, não sabia. É. Saca? E a gente lá na agência tinha um lema, né? A gente quer mudar o mundo, começando aí no caso da agência aplicado pro mundo do nosso cliente, né? Massa. E eu acho que isso vale pra gente como pessoas, assim, né? Às vezes a gente quer olhar pro mundo tão fora que a gente esquece do nosso círculo mais perto que tá. Então eu acho que a gente pode mudar o mundo mudando as pessoas que estão aqui do nosso lado, mais perto da gente. É isso. Esse foi Daniel Caracas. Gente, super obrigado. Caraca, meu. Caraca, Bom. Daniel. Fechamos com o Caracas. Que podcast, meu amigo. Que legal, A cara. gente tá muito feliz, de verdade, eu aprendi muito aqui, eu Pô, que eu fico também feliz, faço essa cara. parte de planejamento, de campanha, de não sei o quê. Foi uma aula pra mim, acredito que pra muitas pessoas que estão assistindo aí. Agradeço em nome do Foto 21, do 21 Cash, da Oilink, enfim. Tô muito feliz. Que legal. Cara, Tauan, Lucas, super obrigado. O papo foi super bacana. Que legal. Que bom que venha outras vezes. A gente bata Com papo. certeza. Não só no podcast, mas fora do podcast. Isso Que foi aí. muito legal. E que a gente se encontre aí no mercado. Obrigado a todo mundo que assistiu, curtiu. danielcaracas.dc lá no Instagram. Então, quem quiser me seguir, só dá um alô lá. Eu sempre respondo todo mundo, troco ideia com todo mundo. E acho que isso é uma coisa também muito legal de a gente estar na internet. Se a gente estiver na internet e não estiver disposto a trocar ideia com os outros, eu sempre respondo absolutamente 100%. Massa. Então vamos trocar ideia lá. Espero vocês e, cara, um prazer conhecer vocês também. Prazer Bom é nosso. demais, gente. Agradeço vocês que assistiram até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal aqui do Foto 21, clica aqui ó, embaixo rapidinho, se inscreve, deixa um likezinho um joinha aí, né, no vídeo. E pega também no compartilhar e manda pro seu amigo que é fotógrafo, que é da área, ou que às vezes você acha que vai se identificar com esse bate-papo, que eu tenho certeza aí que vai agregar para a vida de muitas pessoas. E, gente, você que assistiu até aqui, muito obrigado e até o próximo. Tamo junto.